No vídeo de hoje, a gente vai dar um mergulho no século XIX, uma época cheia de luxo, caos, guerras e até falta de banho. Mas calma, nada de explicação chata de livro de história. Não ponto aqui, eu vou te contar tudo de um jeito simples, direto e fácil de entender. Para você realmente visualizar como o Brasil virou o que é hoje. Vamos descobrir juntos como uma família real fujona. O café e até o pinico fizeram parte da construção do nosso país. Então se prepara, porque essa viagem pelo Brasil do século XIX vai ser divertida, curiosa e, claro, cheia de histórias bizarras. 1. O Brasil vira uma sede de império, e o Rio vira o caos. Essa história bizarra começa em 1808, com a chegada de uma família que mudaria o Brasil para sempre, a realeza portuguesa. A corte inteira veio correndo, fugindo das tropas do Napoleão, e o Dom João VI simplesmente transferiu o país, nobres, burocratas e toda a estrutura de um império europeu, para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, o Brasil não era só uma colônia esquecida, era o centro do poder português. Imagine a cena: do dia para a noite, o Rio, que era uma cidadezinha colonial, se encheu de carruagens, palacetes caríssimos e gente engomada. O país até que tentou se arrumar, criando instituições e se vendo, pela primeira vez, como uma nação de verdade. Mas calma lá. Entre esse luxo todo e a gritaria da corte, o Brasil caminhou entre crises e transformações até 1889, quando chegou a outra data explosiva, a proclamação da República. É esse período, entre a chegada da realeza e o chute nela, que define a nossa identidade. O século XIX foi a era dos contrastes surreais, o luxo da nobreza versus a tragédia da escravidão, o desejo de modernização versus a tradição escravocrata. 2. O ouro acabou. E agora? Entra em cena o café. Com o ouro das Minas Gerais zerado, o Brasil precisava de uma nova fonte de riqueza, e rápido. O protagonista? O nosso amado e viciante café. De uma plantação modesta, ele virou o produto de exportação que segurou a barra do país. O café se espalhou como vírus pelo Vale do Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro. É aí que o campo brasileiro se transforma: grandes fazendas, muito trabalho escravo e uma elite agrária que não só acumulava dinheiro, mas também um poder político absurdo. E o café não era só a bebida. Ele trouxe um impulso modernizador. Para escoar essa montanha de grãos, o Brasil teve que investir em ferrovias, portos e infraestrutura. O interior finalmente se conectava ao litoral. Timidamente, as primeiras indústrias davam as caras, tirando o Brasil daquele eterno modo agrário. Essa nova economia baseada no cafezinho não só substituiu o ouro, ela foi o piso onde o império se sustentou e o cofre que, mais tarde, financiaria o nascimento da República. 3. Império, independência e a guerra que ninguém impede. O século XIX foi um palco de tretas e revoluções. Em 1822, às margens de um rio qualquer, Dom Pedro I deu o grito: independência ou morte. E assim, o Brasil virou um império, o único das Américas, com uma monarquia bizarra que tentava juntar a pose europeia com a realidade tropical. Sob Dom Pedro II, a estabilidade foi longa, mas era só aparência. Por baixo do pano, ferviam tensões sociais, econômicas e regionais. Aí veio o surto, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. O Brasil se meteu no maior conflito da América do Sul por briga de poder. O resultado? O Paraguai foi devastado, o Brasil perdeu milhares de soldados, as finanças do império racharam e o prestígio da monarquia desmoronou. A guerra, junto com os debates gigantescos sobre a escravidão, o papel da igreja e a força crescente do exército, deixou uma coisa clara: o império estava com os dias contados. O Brasil caminhava, sem volta, para a República. 4. O retrato chocante de 1872. O Brasil se conta em 1872. Dom Pedro II resolveu fazer a selfie do país, o primeiro censo demográfico. E o que ele viu? O Brasil tinha quase 10 milhões de habitantes, espalhados por um território que mal se conhecia. O dado mais brutal: cerca de 1,5 milhão eram escravizados. Isso era 15% da população total. A escravidão não era só uma ferida, era o motor que ainda sustentava a economia e moldava tudo. O censo também revelou um mosaico étnico.
mas desigual. A maioria era parda ou preta, mas quem mandava era a minoria branca e rica. Outro número para te dar um choque: 82% dos brasileiros não sabiam ler nem escrever. A alfabetização? Um luxo de homens brancos abastados. Mulheres, escravizados e trabalhadores viviam à margem de qualquer instrução. O Brasil de 1872 era este retrato, um país onde o progresso coexistia com a exclusão, e o acesso à liberdade e ao conhecimento era um privilégio seletivo. 5. A elite do século XIX. Imitação da Europa, suor do Brasil com a corte aqui, o Brasil tentou respirar ares de modernidade. Surgiram as primeiras instituições, o Banco do Brasil, e o Rio começou a ter ruas, calçadas e iluminação a óleo. Mas grande parte dessa modernização era puro esforço de imagem. Os ricos investiam na melhoria urbana para ganhar títulos e honrarias de Dom João VI. Ser amigo do rei era a moeda mais forte da época. A elite, obcecada, tentava imitar a França no calor tropical. O pintor Jean-Baptiste Debré, que veio para cá, registrou o absurdo: mulheres usando roupas pesadas, espartilhos e capas de lã debaixo do sol de 40 graus. O recado de Debré era claro: a elite era uma sociedade de aparência, tentando ser europeia, mas ainda totalmente dependente do suor e do sofrimento dos escravizados. Eram regras estúpidas, principalmente para as mulheres. Sua educação era mínima, pois ler e escrever eram vistos como habilidades perigosas, que poderiam levar a trocas de bilhetes amorosos. O controle era total, elas eram criadas para obedecer, casar e ficar quietas. 6. O Código Secreto das Flores, e a falta de banho. Em um mundo de vigilância moral, o amor era um ato de rebeldia. Mas onde a proibição, nasce a invenção. Para driblar o controle masculino que impedia cartas, surgiu o curioso Código das Flores. Cada flor, cor ou arranjo tinha um significado secreto. Um buquê virava uma declaração de amor, um pedido de encontro, ou um adeus silencioso. Era a natureza como cúmplice do desejo, permitindo que os sentimentos florescessem em silêncio. Agora, vamos à parte dark do cotidiano, a higiene. As cidades cresciam, mas o básico era inexistente. Ruas sem calçamento, lixo por todo lado e, o mais grotesco, a falta de saneamento. As casas não tinham banheiro, e o esgoto simplesmente não existia. O pinico, escondido debaixo da cama, era esvaziado por escravos em terrenos baldios, rios ou no mar. Tomar banho completo era raro, acontecia poucas vezes por ano. O dia a dia se resumia a lavar rosto e mãos. Perfumes fortes tentavam, em vão, disfarçar o odor natural do calor e da sujeira. Esse cenário, junto com as temperaturas infernais, era um prato cheio para as doenças. O Rio de Janeiro sofreu um surto devastador de febre amarela. Apesar de já termos telégrafos e jornais, a sociedade vivia em práticas arcaicas. O conforto e a higiene eram luxos de pouquíssimos, e a sobrevivência diária era uma tarefa árdua para todos. 7. A mesa brasileira. Do feijão à novidade gelada, sorvete. A culinária brasileira do século XIX era a cara do país, uma mistura caótica e saborosa. O básico era simples e farto: arroz, feijão e farinha de mandioca. Nas senzalas, a comida era limitada; nas casas grandes, o mesmo feijão vinha com luxo, mostrando a diferença social até na colherada. Com o tempo, o cardápio se enriqueceu com azeite de dendê e pimenta da África, e doces de ovo da Europa. Nascia a identidade culinária nacional. E no meio desse cotidiano quente e intenso, surgiu uma novidade gelada que era puro status: o sorvete. Ele chegou ao Brasil em 1834, trazido por gringos. Como não havia eletricidade, o gelo precisava ser importado de navio, vindo de lugares frios como a América do Norte. Por isso, sorvete tinha a hora marcada. Tinha que ser consumido imediatamente, antes que virasse água e o dinheiro fosse para o ralo. A mesa brasileira era isso: criatividade, mistura e desigualdade. 8. Abolição e o pós-guerra. O trono abalado. A abolição foi um processo lento e doloroso. Em 1850, o tráfico de escravos foi proibido, mas a escravidão em si persistiu. Somente em 1888, com a Lei Áurea, a escravidão foi extinta.
Mas preste atenção, a lei deu a liberdade legal, mas nenhuma condição social. Os ex-escravizados ficaram sem terra, sem educação e foram relegados à marginalidade. A Lei Áurea foi um marco, mas não foi a solução. A elite agrária ficou furiosa. Barões e fazendeiros alertaram que a princesa Isabel teria redimido uma raça e perdido o trono. Eles temiam perder mão de obra e seus privilégios históricos. Enquanto isso, imigrantes europeus começaram a chegar para substituir a mão de obra, principalmente nas lavouras de São Paulo. A abolição, portanto, não se traduziu em igualdade. Ela foi o ponto de virada que jogou o Brasil na transição para a República, cheia de novos desafios e velhas desigualdades. 9. O fim do século. De coronéis a exportadores, o século XIX chegava ao fim com a corda esticada. A elite rural, com seus latifundiários e pecuaristas, estava consolidada e se tornaria a base dos temidos coronéis da Primeira República. Nas cidades, surgiam os figurões do café, da borracha, os grandes banqueiros e os militares que queriam mais voz. O Brasil estava de olho no comércio externo, café, couro e algodão, e se despedia do século com esse contraste gigantesco: modernização e progresso para a elite, marginalização e perrengue para a maioria. O século XIX terminava. O Brasil virava os olhos para o XX, carregando conquistas, muitas contradições e desafios gigantescos. A nova história estava prestes a começar. Curtiu essa viagem pelo Brasil do século XIX? Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que mais te surpreendeu nessa época: o luxo da corte, a falta de banho ou o café salvando o país. Ah, e compartilha com aquele amigo que acha que história é chata, ele vai se surpreender. Até o próximo vídeo, obrigada por ficar até aqui.